Bom, eu começo trazendo a foto deste rapaz aqui, muito jovem, 23 anos. Estou falando de Vitor Rocha e Silva, ele que infelizmente acabou sendo vítima de um latrocínio, possivelmente, porque é o roubo seguido de morte que ocorreu lá em São Paulo. As câmeras de segurança registraram toda a ação e existe agora o trabalho da polícia para tentar localizar esses criminosos. Nós estamos falando de um uberlandense que estava em São Paulo a passeio e quando na região de Pinheiros acabou sendo abordado por dois criminosos. Infelizmente, houve ali algum tipo de reação e ocorreu esse triste, lamentável episódio, lamentável fato. Isso mostra que tem muita gente saindo da capital paulista em direção a diversos estados, municípios, por causa da segurança, preocupados em relação à segurança que vem acontecendo na capital. Isso mostra que realmente essas pessoas estão certas. Há essa preocupação. Não é fácil. O que vem acontecendo em São Paulo com o aumento dos crimes, não importa a hora do dia, as pessoas acabam sendo surpreendidas. E o pior, vem acontecendo isso, a morte de quem acaba não entendendo o que está acontecendo, reagindo de alguma forma. Sobre esse assunto, a primeira repórter a estar junto comigo, participando, que honra, estava com saudade de conversar com ela ao vivo aqui na nossa TV Paranaíba, minha querida Carolina Barros, para trazer as informações desse episódio triste e lamentável, falando especificamente de um uberlandense e que foi até a capital paulista a passeio e infelizmente acabou se tornando vítima da violência, né, Carol? Bem-vinda, ótima tarde para você, boa sexta-feira. Ótima tarde, Rafa, para você, para quem nos assiste também. Eu estava com saudade também de você, do Balanço Geral, de todos os nossos amigos que nos acompanham diariamente. Infelizmente a gente precisa falar sobre esse assunto que vem chamando muita atenção, em especial dos uberlandenses, porque a gente sabe que esse passeio era para ser algo feliz, principalmente porque esse jovem de apenas 23 anos estava com o namorado a passeio lá em São Paulo e foi morto de uma forma tão cruel. Não era necessária essa reação, né, Rafa? Mas o corpo do jovem Vitor Rocha e Silva, de 23 anos, ainda está no IML Central, lá na cidade de São Paulo. Vai passar por exames e, por isso, ainda não tem informações sobre a liberação do corpo para velório, para sepultamento. Inclusive, nós entramos com o Diretório Acadêmico de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, que emitiu uma nota de pesar. Essa nota diz o seguinte, inclusive com todos muito consternados com toda essa situação que aconteceu. É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Vitor Rocha, estimado discente do curso de Relações Internacionais do IER-UFO. Neste momento de luto, prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que o conheciam. Sua luz continuará brilhando em nossas memórias e corações. Pedimos que direcionem suas preces e energias aos enlutados. É isso mesmo, né, Rafa? A gente também direciona vibrações positivas para os familiares, que afinal de contas é quem fica e quem fica com uma dor muito grande, que é a dor da perda, do sofrimento. Fica um buraco no lugar dessa pessoa que se foi, né, quando é uma pessoa tão querida assim. O Vitor Rocha e Silva, ele era um jovem de 23 anos que morreu baleado, só para a gente contextualizar aqui, ele morreu baleado durante um assalto lá em São Paulo, um crime que aconteceu por volta de 1h da tarde na região de Pinheiros, região nobre da capital paulista, e de acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar, 2 assaltantes estavam em uma moto. Eles exigiram o celular da vítima, que estava a passeio juntamente com o namorado Felipe Lobato. Natural de Uberlândia, o Vitor era formado em Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia e trabalhava em uma empresa de sistemas de informação. Não se sabe, não foi possível ainda identificar, mesmo com câmeras de segurança tendo registrado todo esse crime, o que motivou esses criminosos a reagirem de tal forma, dando um tiro no peito desse jovem, que terminou com a morte dele. E eles fugiram depois do crime. Como você disse, eles ainda são procurados, o serviço de inteligência da polícia está trabalhando nesse caso, a gente espera que dê uma resposta rápida, afinal de contas, uma vida que se foi, né? Esse jovem que não resistiu. E nós, inclusive, temos uma reportagem completa para mostrar o que aconteceu, o que já se tem de informações a respeito desse caso, e a gente acompanha agora. O circuito de segurança registrou o momento que Vitor Rocha e Silva está caminhando pela calçada, junto com um companheiro. Perceba que um homem que está numa moto segue os dois, e um outro mais à frente se aproxima das vítimas.
Armados, os homens pediram celulares, mas queriam as senhas dos aparelhos e é neste momento que começa uma briga. As vítimas partem para cima dos criminosos, mas um deles saca uma arma e atira 2 vezes. Um dos celulares é levado e, na sequência, os suspeitos fogem nas motos. Imagens feitas por pessoas que passavam pela rua que fica em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, mostram o resgate de Vitor Rocha e Silva. O jovem de 23 anos estava na capital apenas um dia. Ele é morador de Uberlândia, em Minas Gerais. A fita para a preservação da cena do crime ainda continua aqui, porque bem ao fundo foi o ponto em que o Vitor com o companheiro, eles foram abordados pelos criminosos, onde esse assalto foi anunciado. Eles estavam caminhando pela calçada, seguiriam até uma padaria onde iriam almoçar. Essa padaria fica aqui nas proximidades. Os tiros que foram feitos atingiram a região do tórax e também o antebraço da vítima. Foram feitos bem nesse ponto aqui da calçada. O Vitor veio correndo e caiu nessa área para aguardar o socorro. A equipe do SAMU chegou e analisou esse quadro clínico. Viu que o Vitor, esse jovem de 23 anos, precisaria ser encaminhado até o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Mas, infelizmente, quando chegaram na unidade, a morte do rapaz foi confirmada. Edinalda conta que os assaltos na rua são frequentes e que foram várias as tentativas de tentar solucionar o problema. Na porta do meu prédio sempre tem assalto, a gente denuncia, fala para a polícia, a comunidade aqui tem a associação de amigos do bairro, falam isso e nunca ninguém fez nada. Só estavam esperando acontecer isso, para agora a polícia começar a andar pelo bairro. Mas não vai adiantar, se não tomar uma atitude mais drástica, não vai adiantar. Eduardo é outro morador que sabe do perigo que é caminhar pela região. Os passeios com cachorro são acompanhados da atenção. Nesse último ano está uma loucura, é praticamente todo dia. A gente está abandonado aqui, a gente já ligou para a polícia. Agora mesmo está rolando um abaixo-assinado, tem mais de 500 assinaturas já que a ANJA, que é a associação aqui da rua, está fazendo. Mas os caras vêm aqui, fazem reunião no condomínio, mas a patrulha mesmo não tem, sabe? A polícia mesmo aqui em cima não tem. O corpo de Vitor foi encaminhado para o ML e aguarda a liberação para a família levá-lo à sua cidade natal, onde ocorrerá velório e sepultamento. O que era para ser um passeio, o que era para ser um fim de semana, né, de diversão, né, dias para curtir, infelizmente se tornou uma tragédia para esse jovem, não só para ele, mas para a família e também para os amigos. Atenção, nós estamos falando da zona oeste da capital paulista, região de Pinheiros, mas deixar muito claro que os crimes vêm ocorrendo em toda a região de São Paulo. E é uma realidade muito grande que é vivida pelos moradores, como nós mostramos na reportagem. Muito obrigado, Yuri Macri, que trouxe todos os detalhes em relação a como aconteceu, o local onde tudo aconteceu e até essa conversa com moradores que já tentaram de tudo, já fizeram baixo-assinado, já conversaram com a polícia, reuniões ocorrem em alguns condomínios, mas infelizmente o resultado não acontece. Este crime ocorreu na rua Joaquim Antunes, lá em Pinheiros. Essa é a rua onde tudo aconteceu. E agora eu trago atualizações que foram repassadas pela polícia, porque balanço geral é assim. A gente fala de um uberlandense que infelizmente foi morto lá em São Paulo, a gente explica, traz todos os detalhes e cobra das nossas autoridades o que está sendo feito, o que está sendo investigado. E nós temos atualizações. Esse caso que está sendo investigado pelo 14º Distrito Policial, com apoio da 3ª Central Especializada em Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas lá em São Paulo. E diligências estão em andamento para identificar e responsabilizar esses 2 autores. Mais detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial. Mas olha, a informação que a gente recebeu agora há pouco é que conseguiram localizar o aparelho telefônico. Aparelho telefônico. Já conseguiram localizar e esperamos que logo consigam localizar esses criminosos que cometeram este crime. Nós estamos falando de um crime de latrocínio, é um crime hediondo, é o roubo pós-morte. Eles matam para roubar. A pena é pesada e esperamos que a justiça realmente faça a sua parte em relação a este caso. E o que vem acontecendo em São Paulo, muita gente está saindo de lá, procurando até mesmo as suas origens, quem não era de lá, ou procurando outras cidades, outros locais por causa da violência. Violência que infelizmente ocorre em todo lugar e ao mesmo tempo se cobra em muito das autoridades uma mudança de postura.
Porque não dá para conviver com esse tipo de problema constantemente. Nós estamos falando da capital, queira ou não, a mais importante do país, a que movimenta economicamente o nosso Brasil e que é uma das principais capitais do planeta. E eu quero você comentando com a gente quando a gente fala de segurança pública e, evidentemente, sempre com inteligência. Convido você a participar junto com a gente. Lá no YouTube já tem muita gente participando. O Dionísio, eu vou ler o recado do Dionísio, porque eu achei extremamente importante e retrata o que, infelizmente, nós estamos vivendo. Infelizmente, não importa a hora, Rafael, não importa o lugar, não importa a posição social. Os bandidos estão agindo livremente e o governo federal, políticos, judiciários não mudam as leis para que elas fiquem mais rigorosas, para mudar esse tipo de prática. A Juliana também escreveu, Rafa, são muitas as camadas de violência no nosso país. Não há interesse do poder público em tratar dependentes químicos, por exemplo, que se amontoam em ruas. Há exemplo a Cracolândia, que é um problema extremamente sério em São Paulo. Uma realidade visível e triste. O triste é que eles sabem, mas não fazem nada. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes em relação a este fato, trazendo as atualizações. A gente chegou a entrar em contato com alguns amigos, alguns familiares. Eles estão num momento muito difícil, muito complicado. A gente respeita e estamos aqui, claro, à disposição. Ainda não se tem um horário preciso do translado do corpo do jovem até aqui a nossa cidade. Isso porque ainda não foi liberado lá no IML de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando e trazendo as atualizações ao longo aqui da nossa programação.